Esse é o módulo de saúde coletiva. Eu sou a professora Grace Jaqueline e hoje vamos falar um pouquinho sobre a atenção em saúde mental, dentro da lógica de organização do serviço em rede. Como vimos em módulos anteriores, estamos reorganizando o modelo assistencial em saúde no país. Isso se dá através da organização das redes de atenção e da atenção primária em saúde, entendida como a porta de entrada, como a ordenadora do novo sistema de saúde no país. Assim, nessa perspectiva, o cuidado em saúde mental precisa também ser considerado na elaboração desse plano de atenção integral à saúde do indivíduo e compreendendo que a atenção primária é, de fato, a porta de entrada e é ela que vai organizar o fluxo desse indivíduo que sofre de algum transtorno mental dentro desta rede de atenção. Em busca dessa atenção integral, ela deve coordenar o cuidado, a atenção primária em saúde deve coordenar o cuidado, elaborando, acompanhando e criando projetos terapêuticos singulares, individualizados para cada uma dessas pessoas que sofrem com os transtornos mentais, desde os mais leves aos mais graves, mas compreendendo que esse indivíduo precisa ser absorvido, acolhido na rede de atenção pela atenção primária e ter um projeto individualizado de cuidado para o seu problema. Também precisamos organizar como esse indivíduo vai percorrer a rede de atenção. Chamamos isso de organização do fluxo de atendimento em saúde mental dentro da rede de atenção em saúde. Muito bem, tudo começa lá no acolhimento da atenção primária em saúde. Esse acolhimento que tem um sentido muito amplo, muito abrangente, muito mais abrangente do que apenas acolher as pessoas que chegam, dando informação. Esse acolhimento na atenção primária em saúde tem como princípio o ouvir as queixas de cada indivíduo apresentadas sem nenhum tipo de julgamento, sem menosprezar aquilo que está sendo dito por aquela família ou por seu acompanhante, compreendendo que esses sintomas na saúde mental estão presentes no usuário, independente do que ele nos disser. Quando acolhemos alguém que sofre de transtornos na sua saúde mental, tudo aquilo é muito verdadeiro e nós, como equipe de saúde, precisamos aprender a não julgar, a não menosprezar, a não diminuir a importância daquilo que o indivíduo está nos trazendo. Se mostrar disponível também é uma forma de acolher, dizendo que nós estamos ali para ele, para ouvir tudo aquilo que aquela pessoa tem para dizer, para conversar com o usuário sobre a sua vida naquele momento, exercitando a empatia, ou seja, colocando-nos no lugar daquele usuário. Também precisamos, como princípio do acolhimento em saúde mental, proporcionar ao usuário um momento de reflexão sobre as suas queixas, para que ele pense sobre tudo aquilo que ele está nos trazendo naquele momento como queixa da sua vida e o que aquilo está implicando na sua vida. Também, nesse momento do acolhimento, há um outro princípio que é o profissional de saúde que está no acolhimento, que está exercitando o acolhimento, discutir tanto com o usuário quanto com os familiares sobre quais recursos nós podemos acionar para o enfrentamento das suas queixas, apresentando propostas, recursos que muitas vezes é desconhecido para aquela família ou para aquele usuário, lembrando que eles sim são corresponsáveis nesse processo, mas que nós estamos ali como um corresponsável também, como um ajudador, auxiliador, a encontrar algumas alternativas para aquele problema que às vezes parece muito maior para aquela família ou para aquele indivíduo do que na realidade ele é. Qualquer plano de cuidados em saúde mental precisa ser elaborado a partir de uma estratificação de risco. Essa estratificação de risco na saúde mental, diferente de outras condições crônicas, é feito em conjunto com o indivíduo e com os familiares, sempre considerando
toda a rede de apoio existente na comunidade para auxiliar no enfrentamento daquele problema. Então, estratificação de risco na saúde mental, feita junto com usuários e com os familiares. Temos que considerar no atendimento em saúde mental e no plano de cuidados que nós executamos que não existe modelo único para a saúde mental na atenção primária. O que existe é alternativas, propostas que serão discutidas juntas e então escolhida aquela melhor alternativa que couber ao indivíduo e à sua família. O programa certo é aquele desenvolvido de acordo com a necessidade e com as prioridades da comunidade a qual ele deve servir. Então, na saúde mental não existe nenhum modelo único e nenhum apontamento certo. Existem alternativas propostas que vamos discutir e ver qual é a melhor. Todos os envolvidos no cuidado em saúde mental precisam ser considerados na organização do serviço. Usuários, familiares, profissionais da atenção primária, profissionais especializados na saúde mental, gestores da saúde, todas essas pessoas precisam ser ouvidas. E a educação continuada, a educação permanente, o treinamento, a supervisão, ela é altamente recomendada, mas a natureza e a extensão podem variar muito e vão acontecer de acordo com a relevância e com a organização de cada serviço. O que nós precisamos é manter sempre uma política de educação permanente, permeando as nossas atividades, as nossas condutas, estando sempre aberto para aquilo de novo que vier a crescer e melhorar o nosso projeto terapêutico para o usuário com transtornos na sua saúde mental. Muito bem, e quais são as propostas de ações para a saúde mental na atenção primária enquanto ordenadora do sistema e porta de entrada da rede? A atenção primária desempenha papel importante no diagnóstico precoce. Além disso, no início rápido do tratamento, com intervenções rápidas e efetivas numa crise, na manutenção do tratamento farmacológico desses pacientes que, em sua grande maioria, são dependentes desses fármacos e nos programas de reabilitação psicossocial para os quadros psicóticos crônicos que já se estabilizaram. Então vejam, a atenção primária em saúde, ela não faz apenas as consultas de rotinas, mas ela tem um importante papel na manutenção da estabilidade desse indivíduo portador de transtornos mentais, porque além do diagnóstico rápido, da medicalização, do início rápido do tratamento, ela também faz a manutenção do tratamento farmacológico, auxilia no reconhecimento dos recursos do tratamento da reabilitação psicossocial para aqueles quadros psicóticos que os indivíduos já estão estabilizados. Bom, as propostas de ações para os transtornos mentais são feitos de acordo com o risco que esse indivíduo apresenta. Então, no baixo risco, e aí vai depender da estratificação de risco individual, lembre que é feita com os usuários e com os familiares. Muito bem, no baixo risco, a estratégia é iniciar com cuidados de baixa intensidade. Então, naquele indivíduo que apresenta um transtorno mental classificado como baixo risco, a nossa proposta de ação tem que ser atividade física em grupo, materiais que possam ajudá-lo a refletir sobre os seus problemas, grupos de apoio, passando por grupos psicoeducacionais que vão auxiliá-los a fazer uma reeducação mental dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, também grupos de apoio que vão explorar questões relacionadas à autoestima, à resiliência. Então podemos evoluir no baixo risco para uma terapia medicamentosa, claro, com uma supervisão especializada, psicoterapia em grupo ou individual, caso seja identificada a necessidade nesse indivíduo classificado e estratificado com baixo risco. As propostas de ações para o transtorno mental classificado como médio e alto risco são atendimentos em domicílio
E aí sim, nós precisamos estar muito mais próximos desse indivíduo, né, evitando o máximo a agudização e as crises, né, mas mantendo esse indivíduo o máximo possível numa estabilidade do seu quadro. Então, para isso, nós precisamos de capacitação da equipe, nós precisamos de supervisão e apoio matricial de profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, do NASF, o cuidado compartilhado, né, desenvolvido junto com a atenção secundária, que seriam os especialistas, psiquiatria, como os CAPs, Centro de Apoio Psicossocial, que pode nos ajudar, né, ajudar a atenção primária em saúde a desenvolver as ações sob supervisão do CAPS ou da equipe matricial. E esse usuário, ele sempre estará vinculado à atenção primária de referência do seu território. Ele é um indivíduo daquele território, daquela área, daquela microárea. Embora ele tenha momentos, né, onde ele necessita de atenção secundária, há momentos de atenção em outros pontos, mas esse indivíduo continua vinculado à atenção primária. Por isso, nós precisamos cada vez mais nos capacitar a atender a saúde mental como parte do trabalho da atenção primária em saúde. Um pacote mínimo de cuidados para o indivíduo com transtorno mental de médio e alto risco inclui intervenções psicoeducacionais simples, intermediação de ações intersetoriais. Muitas vezes nós temos que conversar intersetorialmente sobre a moradia, sobre o trabalho desse indivíduo, a educação, aspectos culturais. Então, nós temos que estar aberto a um trabalho psicoeducacional, a um trabalho intersetorial para que possamos cuidar desse indivíduo de uma forma integral, lembrando que é frequente o aparecimento de comorbidades clínicas, não nos limitando, como o trabalho da atenção primária, apenas à distribuição de medicamentos, mas tratando as comorbidades conforme elas surgirem, entendendo que aquele é um indivíduo integral, ele não é apenas um portador de transtorno mental. E que muitas vezes nós acabamos estigmatizando, né, rotulando esse indivíduo e esquecendo de outras comorbidades clínicas que esse indivíduo possa apresentar. Nós temos dentro da proposta da intervenção da atenção primária nos transtornos mentais uma população bastante distinta, que são as crianças e os adolescentes. Para essa população, nós também precisamos ter propostas de ações dentro da atenção primária. E quais seriam, então, essas propostas para essa população tão específica? Basear todas as nossas intervenções numa proposta de um desenvolvimento saudável, psicológico e físico para essa população, iniciando desde um pré-natal, bastante saudável, acompanhado, avaliado, né? Um nascimento e parto humanizados, o incentivo ao aleitamento materno, a orientação nos cuidados maternos precoces, favorecendo a vinculação, né, o estabelecimento de vínculos familiares entre esse bebê e essa família. Também, já na idade pré-escolar e escolar, estabelecer vínculos saudáveis desta criança com a escola, com os cuidadores, também vínculos comunitários, sociais, para que essa criança e esse adolescente se sintam seguros e acolhidos em todas as etapas da sua vida, desde o pré-natal, desde o ventre materno até a idade adulta, contribuindo com atividade física e alimentação saudável, com todo o plano de cuidados, as vacinações, tudo que essa criança pode ter para que tenha uma infância e uma adolescência seguras e saudáveis. Os problemas mais frequentes, né, em saúde mental na criança e no adolescente dizem respeito à identificação precoce. Nós podemos identificar precocemente os riscos e proteger a saúde
população infanto-juvenil. Então, como que nós podemos fazer? Prevenindo, né, o contato precoce desses jovenzinhos, dessas crianças ainda, com substâncias químicas como álcool, tabaco e outras drogas, evitando complicações como gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, que serão marcos muito pesados na vida dessa população infanto-juvenil. A dependência do álcool e outras drogas, ela tem uma proposta de intervenção bastante específica. Nós precisamos identificar qual é o padrão de consumo da bebida alcoólica, qual é o padrão de consumo das outras drogas, a detecção precoce dos problemas relacionados a isso. Então, nós que estamos na atenção primária, como médicos e toda a equipe de saúde, precisamos abordar sempre as consequências clínicas, psicológicas e sociais, discutir o risco envolvido, encaminhar para serviços especializados quando necessário e mantermos na atenção primária grupos que possam apoiar e ajudar esses indivíduos, promovendo ações intersetoriais para reduzir os danos, manter a abstinência e a prevenção de recaídas. Nós temos recursos comunitários que a atenção primária pode dispor para auxiliar esses indivíduos com problemas de dependência de álcool e outras drogas. Bom, alguns aspectos importantes que precisamos lembrar com relação à saúde mental. As práticas em saúde mental podem e devem ser realizadas por todos os profissionais de saúde. Como já dissemos, esse é um aspecto bastante importante, que essa equipe trabalhe de forma homogênea, identificando precocemente os riscos e trabalhando de forma a que esse indivíduo, portador de transtorno mental, seja acolhido da melhor forma possível na atenção primária. Qualquer intervenção proposta na saúde mental deve ter aceitação e a integração de todos os membros da equipe, cada qual no seu papel diverso. Qualquer encaminhamento deve ser implicado, ou seja, a atenção primária precisa se responsabilizar, além de encaminhar, pelo estabelecimento de um endereço para a demanda, pelo cadastramento, acompanhamento de cada caso. Não é apenas se desfazer daquele indivíduo, mas é manter esse indivíduo na atenção primária, encaminhando quando necessário, mas mantendo um cadastramento para acompanhamento de cada caso ali na atenção primária em saúde. Ainda nós precisamos estabelecer dentro do serviço da atenção primária a melhor forma de estratificar esse risco, identificando, os fatores, utilizando métodos reconhecidos como eficazes e fazendo com que cada indivíduo desse, portador de um sofrimento mental, de transtorno mental, tenha a chance de ser estratificado e de ter intervenções apropriadas para o seu caso. A saúde mental é responsabilidade de todos nós, de toda a equipe de saúde, do usuário e também dos seus familiares e da comunidade. Assim encerramos mais essa aula de saúde mental e nos vemos na próxima. Muito obrigada!